arrancar as fantasias. Tenho feito um esforço enorme para não falar no Supremo. Fica parecendo samba de uma nota só, né? Porque é só Supremo, né? Mas fazer o quê? Mas jornalista é escravo dos fatos. E fatos viram notícia supremamente importante quando se trata de um Supremo Tribunal. Tudo que se refere a ele fica Supremo. Supremo desvio, suprema desonra, supremo perigo institucional. Já mostrei aqui o pacote de desvios que se acumularam e as oportunidades perdidas para voltar aos trilhos constitucionais. O Senado poderia dizer não ao desvio do artigo 52 no impeachment de Dilma, sem a punição estabelecida, mas as ausências de senadores depois da primeira votação impediram e prevaleceu a solução inconstitucional dada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, e o do Supremo, Ricardo Lewandowski, unidos contra a Constituição. Parece bloco, né? E o país também se ausentou. E manteve a ausência a cada vez que a Constituição e o devido processo legal eram atingidos. A mídia não se manifestou e deveria ter sido porta-voz da nação, como ensina o bom jornalismo. Depois foi o inquérito inventado por Toffoli e entregue a Moraes. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, insurgiu-se, mostrou a Constituição que estabelece o Ministério Público como dono da ação criminal, dono da iniciativa. O espírito de corpo foi mais forte que a Procuradora-Geral e o inquérito do fim do mundo, por 7 anos, vem obrando o fim do Estado de Direito no Brasil. Mas o espírito de corpo está virando alma penada. O Senado poderia também ter evitado tudo isso, mas o então presidente Rodrigo Pacheco não teve a coragem de estadista. Não deu seguimento a requerimentos para investigar e julgar ministros que hoje estão caindo. Portanto, é responsável pelo agravamento do caos. E ainda quer uma vaga no Supremo. Poderia muito bem se candidatar a governador de Minas, para ser julgado pelo povo mineiro que o elegeu para representar o Estado. Depois, responsável também, Alcolumbre, do União Brasil, que é do conhecido Rueda. Sentou-se em cima de requerimentos. Agora seu tesoureiro de campanha está enrolado com o Master, na Previdência do Amapá. Sofreu busca e apreensão, mas se livrou do celular e não estava em casa às 6 da manhã quando a Polícia Federal chegou. É o homem previdente, tem bons informantes. A CPMI, contida pela vontade de Alcolumbre, está cada vez mais se tornando um vulcão contido, elevando a pressão e sujeito a uma erupção gigantesca. Eles não se dão conta. Os 2 presidentes do Senado, da responsabilidade de levar a sério o que é inconstitucional, o que é imoral, o que é ilegal. Eles não têm essa régua. Infelizmente, é uma régua que a gente traz de casa, no berço. Estou batendo muito nessa tecla. Uma nação sem ética vira selvageria. Nem selvageria animal, porque o animal tem seus códigos. A gente com cérebro, a gente constrói o mal.
Sobre o Supremo, parece haver uma bolha isolando a maioria dos ministros do país real. Não percebem que a nação já percebeu. O resort e o contrato de 129 milhões já são suficientemente cristalinos e eloquentes para se saber tudo. Mas do alto da Torre de Marfim tapam o sol com a peneira, apostando numa acefalia do povo. O povo não tem cérebro, o povo não pensa. Eles estão confiantes na militância de professores que ensinam os alunos não a pensar, mas a receber ideias prontas. Porque para formar alguém, ensinar, educar, ensiná-lo a pensar, a tomar suas próprias decisões, seus próprios julgamentos, suas próprias conclusões. E não pegar pensamento pronto de outros, né? O Supremo garante que isso já está acontecendo no Brasil. Tem muita gente que pega da televisão o que os outros pensam. Bom, ou como já comentei, os ministros do Supremo estão crentes que podem voar, viram trapezistas, exibem evoluções sem rede. Imagine se há outra explicação para 3,6 milhões mensais no contrato que merece registro no Guinness. Ou justificativas para o universo do resort cassino dos irmãos do amigo do meu pai. Os funcionários do resort sabiam que Toffoli era dono. A cunhada de Toffoli sabia que o marido era só um nome no contrato da Maridete. Marília Dias Toffoli. Todo mundo sabia que Toffoli era o dono, mas só agora ele confessa participação societária na empresa familiar, que por coincidência vendeu para o cunhado de Vorcaro e depois foi para o advogado da JIS, a que teve as multas de bilhões perdoadas por Toffoli. Santa Cristalina. Último parágrafo. Moraes deve estar torcendo para que o resort com Master abafe o contrato Guinness do Master. Mas essas duas provas, duas evidências já andam sozinhas, não precisam de muletas. Moraes, Alcolumbre, o tal Jonathan do TCU devem estar estranhando a mudança de rumos da mídia. A culpa certamente é do Bolsonaro, mais uma vez. Enquanto ele estava sendo perseguido, ninguém notava as movimentações de Vorcaro, do careca do INSS, de ministros do Supremo, de líderes partidários, de fundos estatais, do Banco de Brasília. Agora Bolsonaro foi preso. E os holofotes viraram-se para aqueles cuja ação, digamos, heterodoxa, faz parte de suas naturezas. Agora até as pedras das ruas ficam falando em advocacia administrativa, obstrução de justiça, promiscuidade, corrupção, omissão, prevaricação. A Polícia Federal, numa ação inédita, ousando investigar um ministro do Supremo. Isso foi novidade, foi surpresa. O resto a gente já sabia. Tem gente já imaginando uma implosão no topo do judiciário. E o Alcolumbre ainda tenta segurar um vulcão descontrolado. Enquanto isso, a Acadêmicos de Niterói leva para Sapucaí a esperança em Lula. Este carnaval pode arrancar as fantasias. De Brasília, Alexandre Garcia.